Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo o vídeo aí. O meu nome é Lucas Costa, professor de Geografia, e hoje eu vou explicar para vocês um tema que é muito recorrente no vestibulares, no Enem, que é o tema urbanização. Você já ouviu falar o que é urbanização? Já viu algo a respeito sobre urbanização ou você não faz ideia do que é? Bom, nesse vídeo eu pretendo explicar a origem da urbanização, os seus conceitos e como se deu o processo dentro do Brasil. E depois eu fazer um fechamento aí, concluindo este tema urbanização, que é um tema que cada vez mais aparece em vestibular e é um tema de um processo histórico muito importante, não só no Brasil, mas para todo mundo, beleza? Então, galera, agora eu vou explicar para vocês o que é urbanização, mas antes disso, é importante mostrar a diferença entre dois termos assim que parece que são iguais, mas eles têm uma ligeira diferença ali, que é urbanização e crescimento urbano. Bom, o crescimento urbano, apesar de parecer com urbanização as palavras, tem diferença. O crescimento urbano é o crescimento da área, do território da cidade. Por exemplo, a cidade tem um determinado tamanho e ela vai crescendo, ela vai se expandindo. O que é diferente de urbanização? A urbanização é a relação das pessoas que moram na área rural para a cidade, onde ocorre a migração das pessoas que trabalham no campo para morar na cidade, que é o êxodo rural. Há relatos historicamente que a urbanização, que esse processo das pessoas migrarem para ir trabalhar e ali acabando gerando uma aglomeração, ocorre desde o período neolítico, lá atrás, há muitos anos atrás, onde as pessoas migravam, deixavam de trabalhar num determinado lugar para ir trabalhar em outra área que era mais rica, mais produzia mais, e isso aí já mostra que tinha um processo certo assim de urbanização desde muito tempo atrás. Só que a urbanização ela vai ficar conhecida mesmo, ela vai ocorrer de fato no final do século XVIII, no século XIX na Europa, que ocorre junto com a industrialização. O que foi a industrialização? A industrialização, gente, é a instalação das indústrias, das fábricas nas cidades. Porque nessa época aí foi a época que desenvolveu as máquinas, a máquina a vapor, os maquinários. E aí surgiram as grandes indústrias. E essas indústrias precisavam de gente para trabalhar nelas, porque elas precisam de bastante pessoas, bastante funcionários para fazer ela funcionar. E ela começou a precisar ofertar emprego. E as pessoas que trabalhavam na área rural, que nessa época a área rural ela era predominantemente maior em termos de população do que as cidades, as pessoas já estavam já saturadas, elas não estavam mais querendo trabalhar no campo, elas estavam querendo mudança, elas queriam a vida melhor, ou seja, a pessoa estava lá trabalhando no campo lá e ela, meu, eu não quero mais trabalhar aqui, eu quero sair daqui, eu quero uma vida melhor para mim, tipo, e aí começou a surgir boatos entre a população rural que as indústrias da cidade estavam precisando de gente para contratar. Ou seja, as pessoas chegavam assim uma na outra e falavam, meu, você ficou sabendo que a indústria na cidade lá tá precisando de gente para contratar? Eu acho que vai ser uma boa, porque vai melhorar a nossa vida. Acho melhor a gente ir pra lá e tal. E começou a esse boato de a indústria precisando contratar, começou a se espalhar pela população rural. E eles já, a grande maioria, saturados, não aguentando mais trabalhar, eles acabam aceitando essa ideia, essa proposta de sair da área rural, da área rural e ir trabalhar nas indústrias, que é um processo claro de urbanização. Então, ou seja, na onde tinha as indústrias lá instaladas nas cidades, que nessa época elas só instalavam na cidade, acabou atraindo muita gente que saía do campo
para ir ali nas indústrias. E, consequentemente, eles trabalhavam lá, mas também acabavam morando lá e construindo famílias, construindo gerações ali ao redor das indústrias, que é, se vocês forem pesquisar, são as grandes cidades hoje em dia, que no século 18, 19 da Europa começou ali a crescer, a ter um certo desenvolvimento e acabou crescendo demais. Ou seja, ali ao redor dessa indústria, a população acabou ficando maior do que a população rural, que é a urbanização. Ou seja, a urbanização basicamente é isso: a população da cidade ficando maior do que a área rural. E as pessoas acabavam trabalhando lá nas indústrias, e isso é um fator importante. Então, galera, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a urbanização no Brasil, como que ocorreu esse mesmo processo de urbanização europeia, como que aconteceu aqui no Brasil. No Brasil, isso aconteceu de forma mais tardia. Enquanto eu falei para vocês que na Europa aconteceu no fim do século XVIII, no século XIX, no Brasil isso aí só foi acontecer na metade do século XX. Ou seja, lá por 1950, a urbanização no Brasil começou a acontecer. E ela acabou acontecendo graças ao presidente da época, que era o Juscelino Kubitschek. O JK, como ele era conhecido, ele criou uma política de desenvolvimento do Brasil, onde ele acabou investindo nas indústrias, incentivando as indústrias. E o setor agropecuário, o setor rural, os grandes fazendeiros começaram a investir em maquinário para a produção agrícola. E esse investimento acabou deixando muitas pessoas desempregadas, porque o trabalho deles foram substituído por máquinas. E as pessoas, sem ter como trabalhar, sem ter ali como tirar o seu sustento, acabaram migrando para as cidades e, consequentemente, colaborando com as indústrias. Assim, a urbanização começou então a acontecer no Brasil. As populações das cidades começaram cada vez mais se tornarem maior do que a população rural. E então dá pra ver que no Brasil aconteceu de forma mais tarde, né? Enquanto na Europa lá no século XIX, no Brasil só em 1950 com o JK. Finalizando aqui, pessoal, eu acho esse tema muito importante e ele pode cair de diversas maneiras diferentes também. Ele pode cair numa pergunta sobre megacidades, numa pergunta de conurbação, e tanto também no êxodo rural, no processo de industrialização. Então é um tema muito recorrente e urbanização é um processo que a tendência é só crescer cada vez mais. Em gráficos mostram que em 2050 a tendência é a urbanização crescer cada vez mais, as cidades, né, crescerem cada vez mais, as cidades urbanas, e a parte rural descer cada vez menos, porque os filhos dessa geração recente, muitos deles estão querendo largar a área rural, querendo migrar para a cidade, querer outra vida, porque a cidade é atrativa aos olhos deles. Então é um tema bastante importante a ser estudado e eu considero aí um tema bastante pertinente. E eu tenho a agradecer vocês de ficarem até aqui no final do vídeo. Muito obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia novamente. E valeu e até a próxima, pessoal. Valeu.